E aí, pessoal? De volta para mais um The Deep Dive. A gente mergulha fundo, né, em assuntos que realmente importam. E hoje a gente vai navegar no mar agitado do cripto. Mais especificamente, vamos dar uma olhada nos criadores de conteúdo, os YouTubers, os influenciadores, os gurus do cripto, todos eles. Todo mundo tem um guru de cripto favorito, né? É verdade. Mas você já parou para pensar por que alguns desses criadores de conteúdo, esses YouTubers de cripto, são tão obcecados por certas moedas, enquanto outros estão, tipo, promovendo outros ativos, uns Ué. mais, digamos, exóticos? Essa é a questão. As motivações por trás dessas recomendações nem sempre são tão transparentes quanto parecem. A gente tem insights super interessantes de um expert em finanças que destrincha essa dinâmica toda. Vamos desembrulhar essa história, então. O especialista, ele começa comparando investimentos tradicionais com o mercado cripto. Tipo, comprar ações da Apple. Você compra porque acredita na empresa, certo? Nos produtos, no potencial de crescimento. Exatamente. No investimento tradicional, o que importa é o valor subjacente do ativo. Você não espera ficar rico da noite pro dia só porque, sei lá, seus seguidores de repente decidiram entrar na onda da Apple, né? Mas em certos cantos do mercado cripto, especialmente com as meme coins, as coisas ficam um pouco diferentes. E é aí que a coisa fica interessante. O expert argumenta que alguns criadores usam o poder de compra dos seus seguidores para inflar artificialmente os preços e lucrar com isso. Eles chamam isso de liquidez de saída. Basicamente, eles promovem uma moeda, fazem a galera investir e depois sacam tudo a um preço inflado, deixando seus seguidores com um saco de vento. Às vezes, Isso levanta uma questão importante, né? Será que esses criadores estão realmente interessados no sucesso a longo prazo dos projetos que promovem? ou o foco principal é o lucro rápido. É como a diferença entre um consultor financeiro que quer te ajudar a construir uma carteira sólida e alguém que só quer te enganar para ganhar dinheiro fácil. Exato. E a coisa fica ainda mais complexa quando a gente começa a falar de diferentes tipos de ativos cripto. Tipo, os ativos de utilidade versus os ativos especulativos. Tipo SXPX e ALM. Isso, que se propõe a resolver problemas reais no sistema financeiro, né? A ideia é que eles sejam usados de verdade, adotados por instituições e incorporados no sistema. Exatamente. O valor deles deveria, idealmente, estar atrelado a casos de uso reais. Mas aí você tem as meme coins e, em certa medida, o Bitcoin, onde o preço é movido, em grande parte, por especulação e hype da comunidade. Mas por que um criador de conteúdo focaria, digamos, em uma meme coin em vez de um projeto com foco em utilidade? Meio que não faz muito sentido, né? E é aí que entra o potencial conflito de interesses. Promover ativos especulativos, propensos a pumps movidos por hype, se encaixa perfeitamente na estratégia de liquidez e saída que a gente mencionou. Se a galera investe pesado com base na recomendação deles, o criador sai lucrando. Mas focar em um ativo de utilidade, que depende de uma adoção institucional lenta e constante. Pode não ser tão lucrativo. Ou emocionante pro conteúdo deles, né? É menos sobre criar FOMO e mais sobre educar o público sobre uma tecnologia financeira complexa. É menos chamativo, né? E isso nos leva a outro ponto interessante que o especialista levanta. A crítica que alguns criadores fazem a projetos focados em utilidade. É quase como se eles vissem esses projetos como competição pela atenção e investimento do público. Ah, entendi. Se todo mundo estiver focado em utilidade e casos de uso reais, quem vai comprar os ativos movidos por hype? Seria como acabar com a festa. E aí temos o curioso caso do Bitcoin, Sim. o paradoxo do Bitcoin. De um lado, ele é defendido como essa ferramenta anti-establishment, essa revolução descentralizada. Mas, por outro lado, vemos instituições como a BlackRock entrando de cabeça. Meio confuso, né? Realmente nos faz pensar, não é? Se a proposta original do Bitcoin era desafiar o sistema financeiro tradicional, o que acontece quando esse mesmo sistema começa a abraçá-lo? É como aquelas bandas punk que de repente assinam com grandes gravadoras. É. Será que elas se mantêm fiéis às suas raízes ou se adaptam ao mainstream? Será que o Bitcoin vai vender a alma para o sistema? E o que isso significa para o futuro do Bitcoin? Ele vai se integrar mais ao sistema tradicional ou vai continuar a desafiar os limites das finanças descentralizadas? Essa é difícil. O que você acha? Para onde você vê o Bitcoin caminhando? Essa história de paradoxo me deixou intrigada. Essa é uma discussão para outro mergulho profundo, talvez. O que eu acho particularmente interessante nessa análise toda é que ela destaca a importância do pensamento crítico quando se trata de consumir conteúdo sobre cripto. Verdade. A gente precisa estar ciente de possíveis vieses e entender os incentivos em jogo e, principalmente, questionar as motivações por trás das informações que recebemos. Especialmente em um espaço tão volátil e, vamos ser sinceros, às vezes confuso como o cripto. Lembre-se. Você que está nos ouvindo é uma peça valiosa no mercado de ativos digitais. Sua atenção, seu investimento, seu engajamento, tudo isso é disputado por criadores e projetos. Eles querem te conquistar.
É como dizer, se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Então vamos ser consumidores informados, vamos fazer as perguntas difíceis e não ter medo de desafiar o status quo. Bem dito. É sobre nos capacitarmos para tomar decisões informadas, não apenas seguir cegamente o hype. Então, antes de nos aprofundarmos muito no lado filosófico das coisas, Na verdade, essa é a deixa perfeita para a próxima parte da nossa conversa. Falamos sobre especulação, hype e potenciais conflitos de interesses. Mas e o futuro do cripto? É tudo apenas um jogo de pump and dump, ou há uma mudança genuína acontecendo em direção à utilidade e adoção no mundo real? essa é uma ótima pergunta. E honestamente, uma que eu realmente estou curiosa para explorar mais a fundo. O que você acha? Estamos à beira de uma mudança de paradigma no cripto. É aí que as coisas ficam realmente emocionantes. Esse especialista sugere. Calma, calma. Acho que chegamos a um ponto de parada natural aqui. Já cobrimos muito terreno e não quero sobrecarregar nossos ouvintes. Você tem razão, vamos dar a todos a chance de digerir essas informações. Afinal, ninguém quer ter uma indigestão de cripto. Fiquem ligados, pessoal. Voltamos já já para continuar este mergulho profundo no fascinante mundo da criação de conteúdo cripto. Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no do Deep Dive. Antes da pausa, eu estava falando sobre uma possível mudança de paradigma no cenário cripto. É, tipo uma mudança de especulação pura para algo mais. Pé no chão. Exatamente. Né? E o especialista que a gente está acompanhando, ele sugere que essa mudança ela já pode estar acontecendo, mesmo que não seja tão óbvio assim. Tá, agora você me deixou curiosa. Me fala mais sobre essa tal mudança de paradigma cripto. Pensa nas críticas que geralmente são feitas a projetos focados em utilidade. Elas nem sempre se baseiam, nos méritos da tecnologia em si, mas sim no fato de que eles não se encaixam na narrativa tradicional do enriquecer rápido, que, é tão predominante no mundo cripto. Pô, a mentalidade de todo mundo. Exatamente. Essa mentalidade tá, enraizada em certos segmentos da comunidade. Mas e se essa mesma mentalidade ela estiver começando a evoluir? Você está dizendo que as pessoas estão começando a enxergar além do hype. E não se trata de todo mundo abandonar a ideia de ganhar dinheiro com cripto. É mais sobre reconhecer que, existem diferentes maneiras de abordar esse espaço. Existe o lado especulativo, sim, mas também existe o lado que se concentra em construir soluções reais, em usar a tecnologia blockchain para resolver problemas, do dia a dia. Então não é ou isso ou aquilo, não é especulação versus utilidade. Exatamente, pode ser os dois. E o que o especialista sugere é que, à medida que mais pessoas se conscientizam do potencial real dos projetos voltados para a utilidade, à medida que elas veem esses projetos ganhando força no mundo real, a balança pode começar a mudar. Entendi. Então não é que as meme coins e o Bitcoin, eles vão, sumir de repente. Não, eles provavelmente sempre terão um lugar no ecossistema cripto, mas o papel deles pode mudar. Eles podem se tornar, menos dominantes, menos centrais na narrativa, sabe? É como a diferença entre, uma corrida do ouro e a construção de uma cidade sustentável. A corrida do ouro pode trazer a onda inicial de pessoas, mas é a cidade que, em última instância, vai resistir ao teste do tempo. Perfeito. Essa é uma ótima analogia. E nesta cidade cripto em evolução, vai ter espaço para diferentes tipos de ativos, diferentes estratégias de investimento e diferentes níveis de tolerância ao risco. Então, o que tudo isso significa para a gente? Para os entusiastas do dia a dia do cripto, aqueles que navegam nesse cenário complexo e em constante mudança. Significa que a gente precisa ser ainda mais criterioso, ainda mais crítico em relação às informações que a gente consome. A gente precisa se perguntar, quem se beneficia dessa informação? Quais são as motivações por trás disso? E, mais importante, isso se alinha com meus próprios objetivos de investimento, com a minha tolerância ao risco. Parece que a gente precisa ser mais detetive do que apostador. É. A gente precisa procurar pistas, seguir o dinheiro e garantir que a gente não está sendo pego no jogo de outra pessoa. Exatamente. E lembre-se, é normal ser cético. É normal fazer perguntas, na verdade é essencial. Para onde a gente vai a partir daqui? Qual é o próximo passo na nossa jornada cripto? Bem, o especialista, ele não oferece conselhos específicos de investimento, que é bom. Certo. A gente sempre incentiva nossos ouvintes a fazerem suas próprias pesquisas e consultarem consultores financeiros qualificados antes de tomar qualquer decisão de investimento. Com certeza. Mas o que a análise dele oferece é uma estrutura, valiosa para pensar sobre o espaço cripto. Ela nos encoraja a olhar além do hype, considerar as implicações a longo prazo e estar atento aos potenciais conflitos de interesse que existem. Como dizem, conhecimento é poder. E no mundo cripto, esse poder é mais importante do que nunca. Então, vamos continuar aprendendo, vamos continuar questionando e vamos continuar expandindo os limites do que é possível com essa tecnologia transformadora. Bem dito. E com isso, acho que é hora de... Espere. Eu tenho mais uma pergunta. É sobre o Bitcoin.
Ah, sim, o paradoxo do Bitcoin. Falamos sobre como as instituições estão abraçando o Bitcoin, mas a gente não se aprofundou no que isso significa para o futuro dele. O que acontece quando o ativo anti-establishment se torna o queridinho do establishment? Essa é uma pergunta fascinante. E acho que ela merece. Um episódio inteiro dedicado a ela. Talvez. Mas por enquanto acho que podemos deixar nossos ouvintes refletindo sobre Eu isso. concordo. Mas antes de liberarmos todo mundo, Acho que é hora de lembrá-los de. curtir, compartilhar e se inscrever. Claro! E não se esqueçam de deixar seus pensamentos, seus comentários aqui embaixo. A gente está sempre de olho no que vocês têm a dizer. É verdade. Adoramos ouvir suas opiniões, suas dúvidas, suas reflexões sobre tudo que a gente discute aqui. Então não sejam tímidos, compartilhem seus pensamentos com a gente. Vamos continuar essa conversa juntos. E, falando em evolução, o que o especialista sugere é que essa mudança de foco para a utilidade pode ser vista como uma resposta natural à crescente maturidade do mercado cripto. Interessante. Tipo, nos primórdios era compreensível que a especulação dominasse, era um novo território, cheio de promessas, potencial inexplorado. Mas, à medida que a tecnologia amadurece, à medida que as aplicações no mundo real se tornam mais aparentes, o foco naturalmente se desloca para o valor e para a utilidade. Faz sentido. É. É como qualquer nova tecnologia, né? No começo é tudo hype, é novidade. Mas, eventualmente, a poeira baixa e o que resta é o que realmente funciona, o que realmente agrega valor. E o especialista argumenta que a gente está nesse ponto de inflexão agora com as criptomoedas. As pessoas estão começando a perceber que o verdadeiro potencial dessa tecnologia está na sua capacidade de resolver problemas reais, de criar soluções inovadoras, de transformar indústrias. E quais são alguns exemplos concretos dessas soluções? Desses projetos com foco e utilidade que estão realmente fazendo a diferença? Ele destaca alguns exemplos interessantes, como plataformas de identidade digital descentralizadas, que devolvem para os indivíduos o controle sobre seus dados, sistemas de cadeia de suprimentos que aumentam a transparência e eficiência, e até plataformas de financiamento descentralizadas que permitem que pequenas empresas acessem capital sem intermediários. Uau, são exemplos realmente inspiradores. Isso me leva a pensar, se essa mudança para a utilidade realmente se concretizar, como o cenário cripto vai se parecer daqui a 5, 10 anos? Essa é uma pergunta que só o tempo poderá responder com certeza. Mas o especialista nos deixa com algumas reflexões instigantes. Que reflexões são essas? Me conta mais. Ele imagina um futuro onde as criptomoedas não são mais vistas apenas como investimentos especulativos, mas como ferramentas essenciais que impulsionam uma economia global mais justa, transparente e eficiente. É uma visão empolgante, com certeza. Um futuro onde o cripto realmente cumpre sua promessa de democratizar as finanças e capacitar os indivíduos. Exatamente. Um futuro onde o foco não é apenas em ficar rico rapidamente, mas em construir um sistema financeiro mais inclusivo e sustentável para todos. Mas e o Bitcoin? Qual o papel dele nesse futuro focado na utilidade? Afinal, ele foi criado como uma moeda digital peer-to-peer, não para ser usado em contratos inteligentes ou outras aplicações mais complexas. Essa é uma questão que muitos especialistas estão debatendo. Alguns acreditam que o Bitcoin pode evoluir e se adaptar às novas demandas, enquanto outros veem seu futuro mais como uma reserva de valor semelhante ao ouro digital. Entendi. Então, o Bitcoin pode acabar sendo mais um ativo de refúgio do que uma moeda de uso diário nesse futuro focado na utilidade. É uma possibilidade. Mas o mais importante é que a conversa sobre o futuro do Bitcoin, assim como a conversa sobre o futuro de todo o ecossistema cripto, está em constante evolução. E é essa constante evolução, essa busca por inovação e aprimoramento, que torna esse espaço tão fascinante e dinâmico. Concordo. É como se a gente estivesse assistindo um novo capítulo da história financeira sendo escrito bem diante dos nossos olhos. E com tantas possibilidades e incertezas, é mais importante do que nunca a gente se manter informado, questionador e engajado nessa conversa. Com certeza. Aí, falando em engajamento, acho que é a hora de... Chamar o pessoal para participar, né? Pedir para curtir, compartilhar, se inscrever. Exatamente. E também convidá-los para deixar seus comentários, suas perguntas. Afinal, o que torna o Deep Dive tão especial é a participação de vocês, ouvintes. É verdade. A gente adora ouvir suas opiniões, suas dúvidas, suas reflexões sobre tudo que a gente discute aqui. Então não sejam tímidos, compartilhem seus pensamentos com a gente e vamos continuar essa conversa juntos. E antes de encerrarmos a segunda parte do nosso mergulho profundo, queria te fazer uma última pergunta. Qual dos insights que a gente discutiu hoje te impactou mais? O que te fez pensar de forma diferente sobre o mundo cripto? Essa é difícil. São tantos pontos interessantes para refletir. Mas acho que o que mais me marcou foi a ideia de que nós, o público, somos o produto nesse jogo da atenção. É um lembrete importante de que a gente precisa ser mais consciente do nosso papel nesse ecossistema e usar nosso poder de escolha com sabedoria. Excelente ponto. É crucial lembrar que, em última análise, o futuro do cripto vai ser moldado pelas escolhas que a gente faz hoje. Verdade.
Então vamos fazer escolhas informadas, vamos buscar conhecimento, vamos questionar tudo e vamos construir juntos um futuro cripto mais transparente, justo e inovador. Bem dito. E com isso, acho que chegamos ao fim da segunda parte do nosso mergulho profundo. Mas não se preocupem, pois ainda temos muito a explorar na parte final do episódio. Isso mesmo, pessoal. Fiquem ligados, pois na terceira parte a gente vai se aprofundar ainda mais nas implicações dessa mudança de paradigma cripto e discutir o que o futuro reserva para esse mercado fascinante. Até já. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso The Deep Dive, explorando os bastidores da criação de conteúdo cripto. Nossa, a conversa tá intensa, hein? A gente abordou tanta coisa, né? Desde a dinâmica dos investimentos tradicionais versus os ativos digitais, até os possíveis conflitos de interesse entre os criadores de conteúdo e o público. E quem pode esquecer do paradoxo do Bitcoin? É tipo um enigma da vida real misturado com um mistério dentro de um enigma com uma blockchain de brinde. Acho que você está pensando na analogia da cebola, na verdade. Mas isso aí entendeu o que eu quis dizer. É complicado. Mas o que realmente me pegou foi essa ideia de que nós, o público, somos o produto. Tipo, uau. É um lembrete poderoso, né? De que na economia da atenção, o nosso engajamento ele é uma mercadoria valiosa, principalmente num espaço como o cripto, onde a sobrecarga de informação e o hype podem facilmente, nublar o nosso julgamento. Totalmente. É fácil se deixar levar pela empolgação, pelas promessas de enriquecimento rápido, pelo medo de ficar de fora. Mas esse mergulho profundo, ele realmente enfatizou a importância da gente dar um passo para trás, ser crítico em relação às informações que a gente está consumindo e, no final das contas, tomar decisões que se alinhem com os nossos próprios objetivos, com a nossa tolerância ao risco. É sobre a gente se empoderar para ser participantes informados nesse cenário em evolução, né? Não apenas consumidores passivos de conteúdo. Então, enquanto a gente navega nesse mundo selvagem do cripto, vamos lembrar de manter nossos chapéus de detetive, nossos detectores de besteira bem afinados e os olhos no jogo a longo prazo. E não vamos esquecer de se divertir um pouco ao longo do caminho também. Afinal, explorar um território desconhecido é sempre mais agradável com um senso de curiosidade, né? Aventura. Falou e disse. Um grande agradecimento ao nosso especialista por nos guiar por esse mergulho profundo, super fascinante. E claro, obrigado a vocês, queridos ouvintes, por se juntarem a nós nessa jornada de descobertas. A gente sempre aprecia os comentários, as perguntas perspicazes de vocês. Continuem mandando. Até a próxima, pessoal. Continue explorando, continue aprendendo e continue questionando tudo. Aqui é o The Deep Dive, desligando